livro em áudio arquitetado por Cristiane Batista, obrigada. A linguagem dos sonhos. Jung. Todos os conteúdos da consciência já foram subliminares ou podem tornar-se outra vez subliminares, constituindo assim uma parte da esfera psíquica que chamamos inconsciente. Todos os impulsos, intenções, emoções, percepções e intuições, todas as ideias racionais e irracionais, conclusões, induções, deduções, premissas etc., bem como todas as categorias de sentimentos têm seus correspondentes subliminares que podem manifestar-se sob a forma de etapas prévias ou graus de uma inconsciência diminuída ou parcial, passageira ou crônica. Se empregarmos, por exemplo, uma palavra ou conceito que em outro contexto tem significado bem diferente mas do qual não temos consciência no momento, isto pode provocar um mal-entendido mais ou menos cômico e até mesmo fatal. Inclusive um conceito filosófico ou matemático, definido com o maior cuidado e do qual estamos certos de que não contenha nada além do que nele colocamos, apesar disso, mais do que supomos, é no mínimo um acontecimento psíquico cuja natureza é difícil de reconhecer. Até mesmo os números de que nos servimos para fazer contas são mais do que nós os consideramos. São ao mesmo tempo entidades mitológicas, mas nisso não se pensa quando empregamos os números para fins práticos. Também não temos consciência do fato de que conceitos gerais como Estado, Constituição, dinheiro, trabalho, saúde, sociedade etc. significam em geral mais do que supostamente designam. Gerais eles são apenas em nossa suposição, enquanto na realidade prática apresentam todo tipo de nuances e matizes. Não penso aqui na deturpação intencional desses conceitos na linguagem comunista, mas no fato de que, mesmo sendo entendidos no seu sentido próprio, eles se diferenciam facilmente de pessoa para pessoa. A razão dessa diferença é que uma ideia geral é assumida num contexto individual e por isso é entendida e empregada numa variação levemente individual. Enquanto os conceitos são idênticos a simples palavras, a variação é quase imperceptível e não desempenha praticamente papel nenhum. Mas quando se exige uma definição precisa ou uma explicação esmerada, é possível descobrir eventualmente as variações surpreendentes, não só na concepção puramente intelectual do conceito, mas sobretudo em seu tom emocional e em seu emprego. Essas variações são geralmente subliminares, permanecendo por isso incógnitas. Ainda que possamos rejeitá-las como finuras supérfluas, mostram ao menos que até os conteúdos mais banais da consciência estão cercados de uma aura de dúvida e incerteza, o que nos autoriza a supor que todos eles trazem consigo um certo grau de subliminaridade. Mesmo que este aspecto não tenha importância prática, não se deve perdê-lo de vista quando se trata da análise de sonhos. Temos, por exemplo, a metáfora comumente empregada de Du kannst mir auf den Buckel steigen, você pode subir nas minhas costas. Uma imagem onírica ligada a isso permaneceu uma charada para mim por algum tempo. Mostrava como um certo senhor X tentava desesperadamente ficar atrás de mim e subir nas minhas costas. Este homem, de resto a mim desconhecido, conseguira transformar numa paródia grotesca algo que eu havia dito. Como isso já me havia acontecido mais vezes, não me dei o trabalho de analisar se isto me contrariava ou não.
Mas como na vida prática não é sem importância a gente manter sob controle consciente as próprias reações emocionais, este sonho retomou o caso sob o disfarce de um provérbio popular. Não tendo motivos para acreditar que o inconsciente intencione ocultar as coisas, devo precaver-me de projetar tal intenção sobre seu procedimento. Parece-me bem provável que o sonho faz uso da conhecida metáfora para expressar a situação proverbial. É característico do comportamento dos sonhos preferir uma linguagem plástica e clara em contrapartida a expressões pálidas e puramente racionais. Poderíamos chamar esta imagem onírica de simbólica, uma vez que apresenta a situação não diretamente, mas num rodeio sobre uma metáfora concreta e comum que, à primeira vista, não foi compreensível. É claro que isto não é uma ocultação intencional, mas uma simples lacuna em nossa compreensão da linguagem das imagens. Uma vez que a adaptação à realidade das coisas exige de nós determinações precisas, aprendemos a abandonar todo o acessório fantasioso, perdendo assim uma qualidade que ainda constitui uma característica do espírito primitivo. O pensar primitivo ainda vê seus objetos rodeados de uma aura de associações que entre os civilizados se tornaram mais ou menos inconscientes. Desse modo, animais, plantas e objetos inanimados podem assumir propriedades que são totalmente imprevistas para o homem branco. Um animal noturno que aparece de dia é para o primitivo com certeza um curandeiro que mudou passageiramente de forma, ou é um animal médico, um animal genealógico ou a alma selvícola de um determinado indivíduo. Uma árvore pode ser parte de uma vida humana, ela tem alma, tem voz e a pessoa partilha com ela do mesmo destino, etc. Alguns índios sul-americanos asseguram que eles são araras vermelhas, mesmo sabendo que não possuem penas e que não têm a aparência de pássaros. No mundo dos primitivos as coisas parecem não ter a mesma delimitação estrita como entre nós. O que chamamos de identidade psíquica ou participation mystic foi eliminado de nosso mundo objetivo. E exatamente esta aura ou fringe of consciousness, expressão cunhada por William James, que dá ao mundo do primitivo um visual colorido e fantástico. Nós a perdemos de tal maneira que, se a reencontrássemos, não a reconheceríamos e permaneceríamos estupefatos diante de sua ininteligibilidade. Entre nós essas coisas são mantidas sob o limiar da consciência e, quando reaparecem ocasionalmente, estamos certos de que existe algo de errado. Já fui procurado mais de uma vez por pessoas inteligentes e de boa formação cultural por causa de sonhos estranhos, fantasias involuntárias ou até mesmo visões chocantes e atemorizadoras. Achavam elas que nenhuma pessoa de perfeito juízo poderia ser atingida por tais fenômenos e que alguém que teve uma visão deveria ser um caso patológico. Certa vez um teólogo me confessou sua convicção de que as visões de Ezequiel eram sintomas doentios e que Moisés e os outros profetas, ao escutar vozes, sofriam na verdade de alucinações. Naturalmente entrou em pânico quando lhe aconteceram fatos espontâneos desse tipo. Estamos tão acostumados à superfície racional do nosso mundo que não podemos imaginar que possa suceder algo contra a norma dentro dos limites do bom senso sadio. Quando nossa psique faz algo totalmente imprevisível, ficamos abalados e pensamos num distúrbio patológico, enquanto o primitivo pensa em fetiches, espíritos ou deuses, mas nunca colocaria em dúvida a sanidade de seu juízo.
O homem moderno e civilizado está em situação bem semelhante à de um velho médico que por sua vez era um paciente psicótico. Quando lhe perguntei como estava passando, respondeu que passara uma noite maravilhosa desinfetando todo o céu com sublimado cloreto de mercúrio, mas que não encontrara nenhum Deus. Em vez de Deus, encontramos uma neurose ou algo pior ainda, e o temor de Deus transformou-se numa fobia ou numa neurose de ansiedade. A emoção ficou a mesma, o que mudou e para pior foi apenas o nome de seu objeto. Certa vez fui consultado por um professor de filosofia por causa de uma fobia de câncer. Sofria da convicção compulsiva de que tinha um tumor maligno, ainda que dezenas de radiografias nada tivessem acusado. Eu sei que não há nada, mas poderia haver. Semelhante confissão é bem mais humilhante para um intelecto forte do que é para o primitivo a crença de estar sendo atormentado por um espírito. A existência de espíritos maus é, no mínimo, entre os primitivos, uma hipótese plenamente admissível, ao passo que para o homem civilizado é uma experiência arrasadora e muitas vezes fulminante ter que admitir que foi vítima de uma peça que lhe pregou a fantasia. O fenômeno primitivo da possessão não desapareceu, continua a existir como outrora, só que é interpretado de maneira diferente e mais escandalosa. Os inúmeros sonhos em que as imagens e associações mostram uma analogia com ideias, mitos e ritos primitivos foram chamados por Freud de resíduos arcaicos. A expressão dá a entender que se trata aqui de elementos psíquicos que sobraram de tempos bem remotos, mas que ainda se prendem ao espírito moderno. Este ponto de vista representa uma parte da depreciação dominante do inconsciente como sendo um adereço da consciência ou, mais drasticamente, como uma cesta de lixo onde são recolhidos todos os restos da consciência, isto é, tudo o que é rejeitado, antiquado, sem valor, esquecido e reprimido. Esta concepção teve que ser abandonada nos tempos atuais, uma vez que novas pesquisas mostraram que tais associações e imagens pertencem à estrutura normal do inconsciente, podendo ser observadas em quase toda parte, nos sonhos de pessoas cultas ou analfabetas, de indivíduos inteligentes ou bobos. Não são absolutamente adereços mortos e sem importância, ao contrário, desempenham ainda uma função e por isso são de interesse vital, precisamente por seu caráter histórico. São uma espécie de linguagem que medeia entre a forma pela qual nos exprimimos conscientemente e um modo de expressão mais primitivo, mais colorido, mais figurativo e concretista, em poucas palavras, numa linguagem que traduz diretamente sentimentos e emoções. Tal linguagem é necessária para extrair certas verdades de seu estado cultural, onde são completamente ineficazes, e dar-lhes uma forma funcional. Tomemos, por exemplo, uma senhora bem conhecida por seus preconceitos imbecis e por seus argumentos teimosos. O médico procura em vão incutir nela algum bom senso, dizendo: minha senhora, seus pontos de vista são deveras interessantes e originais. Mas a senhora deve entender que há muitas pessoas que não possuem essas suas convicções e que precisam de sua tolerância. Não poderia a senhora, etc. É o mesmo que falar para uma parede. Mas o sonho emprega outro método. Ela sonha realizar-se uma grande recepção para a qual foi convidada. A anfitriã, uma senhora muito distinta, vem recebê-la à porta com as palavras: que bom que a senhora veio,
seus conhecidos já estão aqui e a esperam. Ela a conduz até uma porta, abre-a, e a convidada entra num estábulo. Esta é uma linguagem mais concreta e mais drástica, porém tão simples que pode ser entendida até por um imbecil. Ainda que a senhora não conseguisse captar o ponto alto do sonho, ele produziu o seu efeito. Foi inevitável, pois com o tempo não podia esquivar-se de entender o xiste que ela mesma produzira. As mensagens do inconsciente são de importância maior do que normalmente acreditamos. Uma vez que a consciência está exposta a todo tipo de atrações externas e de distrações, é facilmente desviada para caminhos estranhos e não adequados à sua individualidade. A função geral dos sonhos é compensar esses distúrbios de equilíbrio psíquico, trazendo conteúdos do tipo complementar e compensador. Sonhos com lugares altos, que causam vertigens, com balões, aviões, voar e cair estão muitas vezes ligados a estados de consciência, caracterizados por suposições fictícias, superestima própria, opiniões fora da realidade e planos fantásticos. Se não for ouvida a advertência do sonho, então surgem em seu lugar verdadeiros acidentes. A pessoa tropeça, cai da escada, vai de encontro a um automóvel, etc. Lembro-me do caso de um homem que estava perdidamente sufocado num certo número de operações suspeitas. Como compensação, desenvolveu uma paixão quase mórbida por escaladas perigosas de montanhas, procurava superar-se a si mesmo. Num de seus sonhos viu-se subindo do cume de uma montanha para dentro do ar. Quando me contou o sonho, percebi logo o risco a que estava se expondo e fiz o melhor que pude para enfatizar a advertência e convencê-lo da necessidade de conter-se. Avisei-lhe inclusive que o sonho significava sua morte por um desastre nas montanhas. Foi tudo em vão. 6 meses depois subiu pelos ares. Um guia montanhista observou como ele e seu jovem amigo desceram por uma corda num lugar difícil. O jovem havia tomado pé passageiramente numa saliência da montanha. Nosso sonhador estava acima dele e o seguia. Segundo narrou o guia, ele soltou de repente a corda, como se pulasse para o ar. Ele caiu sobre seu amigo, despencando ambos e com morte instantânea. Uma senhora que vivia numa fantasia aristocrática e austeridade acima de seu nível tinha sonhos chocantes que lhe lembravam todo tipo de coisas escandalosas. Quando abordei o assunto, recusou-se, indignada, a aceitar minha explicação. Depois disso os sonhos tornaram-se ameaçadores e começavam por seus passeios longos e solitários pelas matas, próximas à cidade, onde gostava de perambular. Percebi o perigo e a preveni imediatamente. Mas não quis dar-me ouvidos. Uma semana depois, um tarado sexual praticou contra ela um atentado assassino e só foi salva no último instante por pessoas que ouviram seus gritos. Evidentemente ela preferiu passar por esta aventura e teve que pagar por isso com 2 costelas quebradas e um ferimento na cartilagem da laringe. A situação é semelhante à do alpinista que satisfez seu desejo de encontrar uma saída definitiva para sua situação desagradável. Os sonhos preparam determinadas situações, eles as anunciam ou previnem contra elas muito antes que se tornem reais. Isto não é necessariamente um milagre ou pressentimento. A maioria das situações críticas ou perigosas tem longo tempo de incubação, só a consciência nada sabe disso.
Os sonhos podem revelar o segredo. Muitas vezes o fazem, mas muitas vezes também parecem não fazê-lo. Por isso é questionável a suposição de que uma mão protetora nos protege tempestivamente contra danos. Ou para dizê-lo mais positivamente, parece que às vezes atua uma instância benévola, mas nem sempre. A mão misteriosa pode inclusive mostrar-nos o caminho para a perdição. Ao lidar com os sonhos, não podemos ser ingênuos. Eles procedem de um espírito que não é totalmente humano, mas é antes um hálito da natureza, aquela deusa bela e generosa, mas também cruel. Se quisermos caracterizar este espírito, é melhor orientar-nos pelas mitologias antigas e contos de fadas das florestas do que por nosso espírito moderno com seus antolhos intelectuais e morais. A civilização é um processo altamente custoso e suas conquistas tiveram o preço de perdas enormes cuja dimensão esquecemos na maior parte das vezes ou nunca mensuramos. Em nossos esforços quanto à interpretação dos sonhos, chegamos a conhecer os adereços da consciência que foram chamados muito apropriadamente de Fringe of Consciousness. O que em princípio parece à psique um acessório supérfluo e indesejável, revela-se, quando estudado mais a fundo, como a raiz quase invisível dos conteúdos conscientes, isto é, como os aspectos subliminares deles. Eles constituem o material psíquico que deve ser considerado como fator intermediário entre os conteúdos conscientes e inconscientes ou como ponte que cobre o abismo entre a consciência e a base fisiológica do fenômeno psíquico. Esta ponte é de tal importância prática que não pode ser subestimada. Ela constitui o elo indispensável entre o mundo racional e o campo dos instintos. Como já demonstrei, a consciência facilmente se extravia pois sucumbe sempre de novo a fortes impressões e sugestões de fora. Ela está entregue, quase indefesa, a estas, sobretudo quando uma mentalidade extrovertida transfere todo o peso para objetos externos e seus aliciamentos enganosos, e quando sentimentos de inferioridade e dúvidas corrosivas sobre a própria substância interna solapam a relação com ela. Quanto mais a consciência for influenciada por preconceitos, erros, fantasias e desejos infantis, mais cedo o abismo já existente vai ampliar-se numa dissociação neurótica e levar a uma vida mais ou menos artificial, muito longe dos instintos sadios, da natureza e da verdade. Os sonhos procuram compensar isso na medida em que restabelecem a conexão com o fundamento do instinto, trazendo para a consciência imagens e emoções que exprimem o estado do inconsciente. É difícil reproduzir o estado primitivo por meio do discurso racional que é demasiadamente superficial e sem cor, mas a linguagem dos sonhos nos fornece com precisão as imagens apropriadas para atuar sobre as camadas mais profundas da psique e trazê-las para a consciência. Poderíamos dizer também que a interpretação dos sonhos enriquece de tal forma nossa modesta consciência que ela reaprende a linguagem esquecida dos instintos. Enquanto se tratar de necessidades fisiológicas básicas dos instintos, elas são registradas pelos sentidos e se manifestam simultaneamente em fantasias. Mas enquanto não se tornarem perceptíveis aos sentidos, revelam sua presença apenas por imagens. A maioria predominante dos fenômenos instintivos consiste, pois, de imagens, muitas delas, porém, não são imediatamente reconhecíveis como tais. São de natureza mais ou menos simbólica.
encontram-se principalmente nas ramificações mais sutis das associações no estado crepuscular entre o pano de fundo inconsciente do sonho e de sua consciência turva. O sonho não é de forma alguma um guardião do sono, como achava Freud. É mais frequente ele perturbar o sono ou vir atrelado a uma impreterível urgência, de modo que sua mensagem atinge a consciência por mais incômoda ou chocante que ela seja. Do ponto de vista do equilíbrio psíquico e também da saúde fisiológica em geral, é melhor que o inconsciente e a consciência estejam unidos e se movimentem em paralelo do que estarem dissociados. Neste sentido, a formação de símbolos pode ser uma função muito valiosa. Pode-se perguntar aqui qual a finalidade dessa função se os seus símbolos passam despercebidos ou se mostram incompreensíveis. Mas a falta de compreensão consciente não significa que o sonho não tenha seu efeito. Mesmo a pessoa culta pode constatar eventualmente que, sob a influência de um sonho, do qual não consegue lembrar-se, seu humor muda para melhor ou para pior. Os sonhos podem ser entendidos até certo grau de modo subliminar, pois é assim que atuam na maioria das vezes. Só quando um sonho é muito impressionante ou se repete mais vezes é conveniente buscar uma interpretação ou uma compreensão consciente. Em casos patológicos é urgente e necessária a interpretação, a menos que haja alguma contraindicação, como a existência de uma psicose latente que espera, por assim dizer, apenas o momento propício para irromper com força total. É desaconselhável o emprego leviano e incompetente da análise dos sonhos, sobretudo quando existe uma dissociação entre uma consciência muito unilateral e um inconsciente analogamente irracional ou maluco. Graças à infinda variedade dos conteúdos conscientes e de seu afastamento da linha média ideal, é igualmente variável a complementação e compensação inconscientes, a tal ponto que é difícil responder com certeza à pergunta se os sonhos e seus símbolos são classificáveis. Ainda que haja sonhos e alguns símbolos que poderiam ser melhor chamados de motivos que sejam típicos e que apareçam muitas vezes, a maioria dos sonhos é individual e atípica. Motivos típicos são cair, voar, ser perseguido por animais ou pessoas perigosas, estar em lugares públicos em trajes sumários, ou com roupa absurda ou completamente nu, estar com pressa ou estar perdido no meio de uma multidão, medo de toda espécie, lutar com armas imprestáveis ou estar completamente indefeso, correr sem poder sair do lugar, etc. Um motivo tipicamente infantil é o do extremamente pequeno ou do extremamente grande, ou da mudança de um no outro. Fenômeno digno de nota é o sonho que se repete. Há casos em que um sonho se repete desde a infância até pela idade adulta adentro. Normalmente estes sonhos compensam uma atitude defeituosa de vida ou se referem a uma experiência traumática que deixou em nós um preconceito específico, ou precedem a um acontecimento futuro de certa importância. Eu já sonhei com um motivo que se repetiu durante muitos anos. Era o seguinte: havia descoberto em minha casa uma parte ou uma ala cuja existência eu desconhecia. Às vezes era a casa de meus pais já falecidos há muito tempo, onde, para maior surpresa minha, meu pai possuía um laboratório em que se ocupava com a anatomia comparada dos peixes, ou minha mãe dirigia um albergue de hóspedes do outro mundo. A ala ou o albergue particular eram em geral uma construção histórica,
com vários séculos de existência, já esquecida há muito tempo, mas de propriedade de meus pais. Havia ali móveis velhos e interessantes, e ao final dessa série de sonhos que se repetiam descobri lá uma velha biblioteca cujos livros eu desconhecia. Finalmente, no último sonho, consegui abrir um dos velhos volumes. Continha grande quantidade de gravuras simbólicas maravilhosas, e acordei sobressaltado, com o coração em disparada. Antes desse último sonho, encomendei de um antiquário estrangeiro um livro de um clássico alquimista latino, pois encontrara na literatura uma citação que relacionava este livro com a alquimia bizantina antiga. Algumas semanas após o sonho, chegou um pacote com um volume em pergaminho do século XVI, contendo muitas ilustrações simbólicas altamente fascinantes. Uma vez que a redescoberta da alquimia representa parte importante de minha vida de pioneiro psicológico, pode-se entender facilmente o motivo do desconhecido anexo de minha casa como antecipação de um novo campo de interesse de pesquisa. Seja como for, a partir de então chegou ao fim o sonho que vinha se repetindo há mais de 30 anos. Os símbolos, como os sonhos, são produtos da natureza, mas eles não aparecem só nos sonhos, podem surgir em qualquer forma de manifestação psíquica. Existem pensamentos, sentimentos, ações e situações simbólicos, e muitas vezes parece que não só o inconsciente mas também objetos inanimados se arranjam de acordo com modelos simbólicos. Existem muitas histórias e bem comprovadas sobre um relógio que parou de funcionar quando seu dono morreu, como o relógio de pêndulo de Frederico o Grande em Sanssouci, de um copo que se despedaçou ou de uma cafeteira que explodiu quando seu proprietário estava numa crise ou diante dela. Mesmo quando o cético se recusa a acreditar em tais relatos, surgem sempre de novo histórias semelhantes que são contadas repetidas vezes, o que mostra suficientemente sua importância psicológica, a despeito das pessoas ignorantes que contestam sua real existência. Segundo sua natureza e origem, muitos símbolos e os mais importantes não são individuais, mas coletivos. Trata-se principalmente de imagens e formas religiosas. O fiel acredita que eles têm origem divina, isto é, foram revelados. O cético os considera invenções. Ambos estão errados, pois, de um lado, foram objeto de desenvolvimento e diferenciação cuidadosos e conscientes durante séculos como, por exemplo, no dogma, e, por outro, são representations collectives que remontam aos tempos mais antigos e que poderiam ter representado revelações, isto é, imagens oriundas de sonhos e de fantasias criadoras. Estas são manifestações espontâneas e não invenções arbitrárias e intencionais. Nunca houve um gênio que se tivesse sentado com caneta ou pincel na mão e dito, agora vou inventar um símbolo. Ninguém pode tomar uma ideia mais ou menos racional, a qual tenha chegado por um raciocínio lógico ou por um ato de vontade, e mascará-la de fantasmagoria simbólica. Por melhor que pareça a máscara, sempre será um sinal que aponta para uma ideia consciente, e nunca um símbolo. Um sinal é sempre menos do que a coisa que quer significar, e um símbolo é sempre mais do que podemos entender à primeira vista. Por isso não nos detemos diante de um sinal, mas vamos até o objetivo para o qual aponta, no caso do símbolo. Porém, nós esperamos porque ele promete mais do que revela.
Quando os conteúdos dos sonhos condizem com uma teoria sexual, logo compreendemos o essencial deles, mas se forem simbólicos, sabemos no mínimo que ainda não os entendemos. Um símbolo não dissimula, ele revela no tempo oportuno. É natural que a interpretação do sonho chegue a um resultado bem diferente quando consideramos o sonho como simbólico, em vez de pressupor que a ideia essencial ou a emoção básica estão dissimuladas, mas em princípio já conhecidas. Neste caso só descobrimos o que já sabemos, e a interpretação do sonho não tem qualquer sentido. Por isso digo sempre aos meus alunos, aprendam tudo o que puderem sobre o simbolismo, mas esqueçam tudo quando analisarem um sonho. Este conselho é tão importante na prática que fiz dele regra para mim. Sempre confesso para mim mesmo que não compreendo suficientemente um sonho para poder interpretá-lo corretamente. Faço isto para deter a torrente de minhas próprias associações e reações que poderiam impor-se à incerteza e à hesitação de meus pacientes. É da maior importância terapêutica que a mensagem do sonho, isto é, a contribuição inconsciente para a situação propriamente consciente, seja entendida o melhor possível. Por isso vale a pena examinar em profundidade o contexto das imagens oníricas. Enquanto trabalhava com Freud, tive um sonho que demonstra isso. Sonhei que estava em minha casa no primeiro andar. Encontrava-me numa espécie de sala de estar, arrumada com bom gosto e conforto no estilo do século XVIII. Estava admirado, pois reconheci que nunca a tinha visto antes. Sabia que estava no andar de cima e comecei a perguntar-me como seria o andar térreo. Desci e encontrei tudo bastante escuro, com paredes forradas de madeira e móveis pesados que datavam do século XVI ou XV. Fiquei perplexo e minha curiosidade aumentou porque tudo representava uma descoberta inesperada. Para melhor conhecer toda a construção, resolvi descer ao porão. Encontrei uma porta com uma escada de pedra que levava a um salão com teto abobadado. O piso consistia de grandes blocos de pedra e as paredes me pareceram muito antigas. Examinei a argamassa e constatei que estava misturada com quecos de tijolos. Era sem dúvida um antigo muro romano. Comecei a ficar excitado. Num canto, vi uma argola de ferro presa a um bloco de pedra. Levantei o bloco e vi uma escada estreita que dava para uma espécie de caverna que certamente fora uma sepultura pré-histórica. Vi duas caveiras, alguns ossos e versos quebrados. Então acordei. Se, na análise desse sonho, Freud tivesse usado o meu método de exame do contexto, teria ouvido uma história comprida, história essa temo eu que ele teria rejeitado como simples fuga de um problema que, na verdade, era o seu próprio. De fato, o sonho é um resumo de minha vida intelectual. Cresci numa casa construída há 200 anos. Nossa mobília era constituída de peças com mais de 100 anos e minha maior aventura intelectual havia sido a filosofia de Kant e de Schopenhauer. A grande novidade da época era Charles Darwin. Até pouco tempo antes, vivera com meus pais ainda num mundo medieval, onde dominava uma onipotência e providência divinas sobre o mundo e as pessoas. Este mundo estava agora superado e obsoleto. Minha fé cristã fora relativizada pelo encontro com as religiões orientais e com a filosofia grega.
Eis a razão por que o andar térreo era tão quieto, escuro e desabitado. Meu interesse histórico de então brotou de uma ocupação originalmente intensa com anatomia e paleontologia comparadas, enquanto trabalhava como assistente no Instituto de Anatomia. Naquela época estava fascinado pelos ossos do homem pré-histórico, sobretudo do tão discutido homem de Neandertal e do mais discutido ainda crânio do Pithecanthropo de Dubois. Estas eram, em suma, minhas verdadeiras associações ao sonho, mas não ousava tocar no assunto crânio, esqueleto ou cadáver, pois sabia que este assunto não era apreciado por Freud. Ele mantinha a estranha impressão de que eu desejava sua morte prematura. Tirou esta ideia do fato de, em nossa viagem conjunta à América, em 1909, eu ter mostrado interesse nos cadáveres mumificados do chamado Bleikeller, em Bremen, que juntos visitamos. Em geral eu tinha grandes bloqueios de expor minhas próprias ideias, pois experiências recentes me haviam mostrado claramente o abismo quase intransponível entre o meu mundo das ideias e o dele, entre o meu pano de fundo cultural e o dele. Temia perder sua amizade se abrisse para ele o meu mundo interior, pois na minha opinião este haveria de parecer-lhe muito estranho. Como ainda não estivesse bem seguro da minha própria psicologia, contei-lhe quase automaticamente uma mentira para fugir da proibitiva tarefa de desvendar-lhe minha constituição psíquica bem pessoal e, portanto, completamente diferente da dele. Percebi logo que Freud procurava em mim um desejo incompatível. Por isso propus a título de experiência que os crânios indicam certos membros de minha família cuja morte eu poderia ter desejado por uma razão ou outra. Este alvitre obteve sua aprovação, mas não me contentei com esta pseudo-solução. Enquanto ainda pensava numa resposta adequada às perguntas de Freud, fui surpreendido repentinamente por uma intuição sobre o papel que o fator subjetivo desempenha na compreensão psicológica. Esta intuição foi tão forte que só pensava em como me livrar dessa situação constrangedora, e saí pelo lado da mentira. Isto não foi elegante nem moralmente justificado, mas, de outro modo, teria arriscado um desentendimento fatal para o qual não me sentia absolutamente preparado por uma série de motivos. Minha intuição consistiu na compreensão repentina e totalmente inesperada do fato de que o sonho representava a mim mesmo, de que minha vida, meu mundo e toda a minha realidade estavam contrapostos a um sistema teórico que fora construído por um outro e estranho espírito por suas próprias razões e motivos. Não era o sonho de Freud, mas o meu próprio, e com a velocidade do raio compreendi o que meu sonho significava. Devo pedir desculpas por esta descrição minuciosa dos apuros por que passei ao relatar a Freud o meu sonho. Mas é um bom exemplo das dificuldades em que nos vemos envolvidos no decurso de uma verdadeira análise de um sonho. Muita coisa depende das diferenças pessoais entre o analista e o analisando. Neste plano, a análise dos sonhos é menos uma técnica do que um processo dialético entre duas personalidades. Se a tratarmos como técnica, a peculiaridade pessoal do sonhador será preterida e o problema terapêutico ficará reduzido à simples pergunta: quem vai subjugar quem? Foi por esta razão também que abandonei a hipnose como método de tratamento, pois não queria impor minha vontade a outros.
Queria desenvolver os processos de cura a partir da própria personalidade do paciente e não a partir de minhas sugestões e de seus efeitos apenas passageiros. Queria preservar a dignidade e a liberdade de meu paciente de modo que pudesse levar a vida por sua própria força de vontade. Não podia compartilhar do interesse quase exclusivo de Freud pela sexualidade. Certamente a sexualidade desempenha papel importante entre os fatores humanos, mas em muitos casos ela só ocupa o segundo lugar, depois da fome, instinto de poder, ambição, fanatismo, inveja, ódio, ou da paixão ardente do impulso criador e do espírito religioso. Pela primeira vez dei-me conta de que, antes de elaborar teorias gerais sobre a pessoa humana e sua psique, deveríamos aprender muito mais sobre o indivíduo humano real e não sobre uma ideia abstrata do Homo sapiens.